Olá pessoal, tranquilos? Tudo bem com vocês? Guilherme Shibata novamente na área aqui para a gente conversar sobre literatura, né? Como é importante a literatura hoje, principalmente na prova do Enem, cara. Eu tava vendo, né, fazendo um novo apanhado das provas, pensando essa prova. Meu negócio é ficar pensando essa prova para trazer para vocês mastigado. E é interessante uma coisa, como tem texto literário como texto base, né, para você, a partir dele, pensar situações históricas ou históricas relacionadas com a nossa realidade atual, com a contemporaneidade. Então, ó, fique seguro, se você investir na sua leitura literária, eu tenho certeza, né, melhorando a sua capacidade de leitura de poemas, de textos sérios de literatura, você vai ganhar e vai ganhar muito, certo? Nas objetivas e muito mais, já falei, nas discursivas. Então, nas discursivas não, na redação, né? Portanto, não tem, né, nenhuma contraindicação à leitura, né, dos livros que eu vou falando aqui, vou falando numa prova lendo. Fique esperto, me segue lá no Facebook, se ainda não fez, no Instagram, Guilherme Shibata, e vamos que vamos começar a aula, porque tem bastante coisa para a gente falar de dois grandes nomes do barroco brasileiro. Hoje, esse é o tema do nosso vídeo, beleza? Curte aí, já falamos, sempre falo isso, né? Curte o vídeo aí, fala com os amigos, comenta com os amigos que está fazendo o nosso curso, que se você está gostando, indica para eles, fala para ele também participar, né? Porque a melhor coisa de estudar também é dividir, né, essa experiência que é a leitura do mundo, né, das coisas. Então, não precisa estudar sozinho, né? Estuda com alguém, meu. Porra, é bem mais divertido, é bem mais legal, é bem menos solitário, tá? Vamos que vamos. Contexto histórico, galera. Do barroco brasileiro. O Brasil do século XVII, tá? Um país rural. Né? Vamos pensar, os portugueses chegaram aqui no comecinho do século XVI e estão, né, explorando as coisas que tem que explorar, vendo as coisas que tem. Então estamos falando de um Brasil ainda colonial. Né? O barroco é uma expressão do Brasil colonial, ok? A sociedade, né, as pessoas letradas estão nos engenhos, interessadas em algum tipo de arte, estão nos engenhos. Pessoas que vêm de Portugal, né, aqui para fazer fortuna no Brasil, e aqui a Bahia vai ser um dos principais centros, porque vamos lembrar, o Brasil começa pelo seu litoral. Então, imagina o barquinho vindo lá da Europa, chegando, ele vai chegar antes aonde? Aqui no litoral. Claro que depois que o Brasil vai se expandir para o interior. E mesmo assim, até hoje a gente fala dessa diferença entre o litoral e o interior do Brasil, né? O desenvolvimento desses lugares e tal, e tal, e tal, e coisa, né? Vamos lá. O barroco tem destaque no Rio, na Bahia e em Minas Gerais. Pô, vamos falar de Minas, velho. Certo? Que maravilha essas cidades históricas de Minas Gerais. Eu adoro, já fui visitar lá uma vez, a última vez eu fui para Minas, mas não fui. Um beijo para todo mundo que é de Minas que está me assistindo aí. Manda um recado para mim. Ô, professor, obrigado por lembrar da gente. Pô, eu adoro Minas Gerais, adoro a comida mineira, cara. Tá? Então eu lembro que eu tinha lá os meus 17, 18 anos, faz tempo isso, hein? Devo mais uma visita às cidades históricas do Rio de Janeiro, mas eu fiquei encantado com Sabará, Congonhas, todas aquelas histórias. Eu fui com a minha turma da escola e os professores contando, né, sobre a arquitetura do Aleijadinho, a música barroca, as igrejas, né, o que se vivia naquele lugar, e, pá, muito legal. Claro, Marília de Dirceu também, quando a gente vai estudar isso no arcadismo, né, os poetas da Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira, Tiradentes, e aí, velho, né, pô, cachaça boa, comida mais do que boa, e aquele povo gentil, carinhoso, que é o povo de Minas. Muito legal. A última vez que eu fui para Minas agora faz uns 1 ou 2 anos. Aí eu fui a Inhotim. Conhece Inhotim, meu? Muita gente fala assim, conhece Inhotim? Não, não. O que tem lá? Cara, tem um museu maravilhoso, né? Indico a todo mundo que vá. Vá. É um passeio sensacional. Fiquei 2 dias lá no museu, porque é um museu a céu aberto. Acho que o maior aí, sei lá se tem algum outro no mundo daquele tamanho. Com várias exposições. Cara, tudo coisa de primeira, legal. Adriana Varejão, vários grandes nomes da arte brasileira e de fora estão lá, né? A obra, né? O museu é a obra de um bilionário,
né, da extração de minérios da região. Cara, que lugar sensacional. Lá em Otim, na fazenda, né, na antiga fazenda do cara, é esse museu. Coisa de primeiro mundo, velho. Não fica devendo a nenhum museu aí da Europa, né? Então tá aí, ó, Congonhas, né? Vamos falar dessa Minas mais antiga, do século XVI, XVII. Tá aqui o Barroco Mineiro. Legal, né? Ó, eu tava até aqui olhando, aqui, vocês me pegaram desprevenido agora, olhando. Literatura. Bom, a literatura do século XVII se faz presente no dia a dia das pessoas, aqui nos apontamentos que eu faço, né? A literatura, a gente já conversou em outros vídeos sobre essa matriz, né, de uma literatura oral, e aqui a gente vai ver um dos caras, né, mais fantásticos nisso, que é o nosso Boca do Inferno, Gregório de Matos. Gregório de Matos, o maior destaque, né, junto com o padre Antônio Vieira, do Barroco brasileiro. Cara, né, esses tempos eu estava estudando história da música brasileira, da canção brasileira, tá lá, aparece o Gregório de Matos. Por quê? Porque a música é que leva a poesia, né? Eu sempre insisto com os alunos, cara, esqueça essa ideia de que a poesia está lá no livrinho, que você vai na livraria, tira da estante e está lá a poesia. A poesia começa de forma oral, né? Isso a gente vê lá na epopeia dos gregos, né? A Ilíada, a Odisseia, a gente comenta isso. Então essa oralidade e a poesia nascendo juntas, né? E tanto que, né, um dos últimos prêmios aí para do Nobel de Literatura, né, foi para quem? Bob Dylan. Então, literatura e oralidade, literatura e canção. Voltando a essas origens, Bob Dylan, primeiro, né, cantor, primeiro cancionista a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então, veja, para o Nobel, para os jurados do Nobel, a canção é literatura, é poesia, tá ali. Então, não somos nós que vamos separar isso, né? Legal? Um marco, né, inicial desse barroco é uma obra chamada Prosopopeia, do Bento Teixeira, tá? De 1601. Vamos falar sobre ela? Não, né? É um marco, só que a obra já não é tão interessante para as provas e os certames aí do Enem. Ok, já falei, né? Gregório de Matos, 1633, 1696, e o Vieira, 1608, 1698, são os dois grandes autores que a gente vai aqui, né, focalizar e entender. Tranquilo? Começamos com o nosso Gregório, vulgo Boca do Inferno. Por quê, professor, esse apelido carinhoso? Porque o cara, velho, incomodou. Eu adoro gente que incomoda, né? Sempre falo assim, a literatura, cara, a literatura tem que te tirar do lugar, tem que fazer as pessoas saírem do conforto delas e olharem de outra forma o mundo. A arte tem esse sentido. Se a arte não incomoda, se a arte te confirma certezas que você tem, tal, né? Na maioria das vezes, pelo menos, né? Ela, pra mim, é uma arte que não serve para muita coisa. Eu gosto de arte que uau, nunca tinha pensado isso, nunca tinha visto por esse ângulo, nunca pensei, não conhecia essa história, ou, sabe? É isso que me instiga, conhecer e ser posto à prova, né? As minhas verdades têm que ser sempre postas em xeque, tem que sempre vacilar, tá? Para mostrar justamente como nós somos falhos, né? E quando achamos que sabemos alguma coisa, sempre vem um grande autor e nos fala assim, mas já pensou por esse ângulo, já pensou por aquele? O Gregório é esse cara, o cara que vai falar de um Brasil que parece tão antigo que é o nosso, certo? Ele está falando lá do século XVI, cara, mas o que tem de coisa que é cuspido escarrado, como diz a expressão, né? Cuspido escarrado o Brasil do século XXI. Corrupção, favorecimento, favorzinho, apadrinhamentos, sacanagem, roubo, exploração, tá tudo ali, tá? Então você imagina esse homem que era um cara bem nascido, filho de proprietários de terra aqui. Esse cara começa a cantar essa Bahia, uma Bahia que não estava lá muito agradável para ele, né? Ele foi estudar fora, estudou direito. Quando volta esses filhos de homens bem-nascidos, né, ele tem, né, como futuro entrar dentro da burocracia brasileira para ter um cargo. Eu vou ser meu cargo vai ser tal, e eu vou trabalhar como juiz, vou ser advogado, vou ser alguma coisa assim. É para isso que serviam esses homens dentro do século XVI. Entretanto, o Gregório vai escapar desse mundo, né? Ele vira um cara que pega um violão e sai cantando a sua poesia para tudo que é lugar, cara. Por isso que eu falo assim, né? Ele não escreve a sua poesia, ele está ali, dentro dessa tradição oral, que vem lá dos trovadores, né, da Idade Média.
ok? É esse acompanhamento que ele faz e, claro, vai incomodar muita gente. Vai falar mal de padre, vai falar mal de freira, vai falar que eles estão transando, que eles estão de sacanagem, vai falar que os padres dão conselho, mas eles mesmos não cumprem os seus próprios conselhos, vai falar mal das autoridades, vai falar mal dos ingleses que estão chegando aqui, dos portugueses, vai falar mal da geral, velho. O cara incomoda todo mundo, tá? Filho de português com brasileira, o boca do inferno, claro, no final da vida vai ser mandado para Angola e depois volta para o Brasil, mas nunca mais vai poder pisar na Bahia e vai morrer exilado no Recife, tá? Tem algumas frentes na sua na sua poesia, né? Uma vertente mais filosófica, religiosa, satírica, erótica ou de amor, tá? Que é picante, é legal, engraçada. E a gente vai se deter em algumas delas. Vamos fazer de novo aquele exercício para ir aprimorando a nossa leitura de poemas. Beleza, galera? Ó, fique esperto aqui. O Gregório mais filosófico, como é que funciona, professor? Ó, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas, alegria. Porém se acaba o sol, porque nascia, se formosa a luz. Porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Galera, que poema, que soneto, né? Vamos lembrar disso? Uma forma clássica de se fazer poesia é um soneto. Qual a forma de soneto? Estou ouvindo você aí do outro lado. 4-4, 3-3. Isso aqui é um grande soneto do nosso Gregório de Matos. Olha o que ele está falando, galera. Ó, o sol nasce, a vida, né, brota e não dura mais que um dia. Ou seja, está falando da passagem. Né? A nossa vida é menos que um sopro, tá? Depois da luz segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Galera, ele está brincando com essa, né? Com essa coisa da inconstância do mundo, dos contrários, a luz, as trevas, a luz. Tudo está acontecendo ali, tal, tá? Se você tem dias felizes, terá dias tristes. Tá? Vai tudo se sucedendo, tudo ocorrendo, tudo acontecendo. E aí ele lamenta e se pergunta filosoficamente, porém se acaba o sol, por que nasce? Porque a gente tem que morrer, por que a gente nasceu afinal? Se a luz é bonita, por que ela não dura? E a beleza se transfigura, né, em coisas mais feias. Mas no sol, na luz, falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza, começa o mundo, enfim, pela ignorância. Se tem uma coisa que a gente não sabe do mundo, é certeza. Então, a gente começa o mundo não sabendo as coisas. E tem qualquer dos bens por natureza? Firmeza somente na inconstância. Eu acho essa frase, esse verso matador, velho. Porque, ó, ele fala assim, se você quer viver bem, esse é um conselho que eu sigo muito do meu amigo Gregório de Matos. Se você quer viver bem, você tem que saber viver com as inconstâncias. Né? Não adianta planejar seu mundinho, né? Tá tudo planejadinho aqui na minha cabeça. Você vai ter que lidar com os reveses, né? Com as incertezas das coisas que vão acontecendo. Então, eu queria isso, tal, mas aconteceu. Você vai ter que se adaptar, você vai ter que arrumar aqui para continuar o teu caminho. Você não precisa desistir do teu objetivo, mas só existe firmeza na inconstância. Ou seja, se você só for firme, né? Imagina, vou pegar aqui uma outra alegoria, o estádio de futebol, né? Acho que a maioria das pessoas já foi a um estádio de futebol. Se o pessoal começar a pular no estádio de futebol, o que é que acontece com o estádio? Ele começa a tremer, certo? E se você reparar a arquibancada, ela não é sólida, tá? Ela não pode ser firme, a arquibancada. Ela tem que ser móvel, porque aí o pessoal vai pular e tudo vai se mover junto, certo? Né? Você vai ter que fazer assim, porque senão, bum, rompe. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Né? Se você quer ser firme, só há firmeza na inconstância. Né? Olha que legal. Né? Isso aí é um paradoxo, é uma ideia paradoxal e uma ideia de contrários. Você só é firme quando você sabe se balançar, sabe ser inconstante. Não é genial, cara? Só há firmeza na inconstância. Eu acho demais essa frase. Religiosa. Cara, alunos. O Gregório adora tirar uma casquinha com a religião.
Ele obviamente é um católico, até porque senão, né, seria um herege naquela época, e ele vai falar, mas ele adora criticar a igreja. Tá? Tem vários poemas, costuma aparecer nas provas também, poemas de cunho religioso, onde ele é satírico, onde ele escarneia, sacaneia com a igreja. A Cristo Nosso Senhor crucificado. Meu Deus, que estáis pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e vosso delito, porém, pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor me salvar. Cara, ele está sendo, na verdade, um bandidinho aqui, né? Eu acho ele super, miguezão. Porque ele está falando o quê? Ô Jesus, ô Pai Celestial, é o seguinte, ó, a tua função aí é ir perdoando, e a minha função aqui é ir pecando. E eu tenho certeza que eu vou pecando, e pelo que você conta, pelo que você diz, quando eu chegar na hora da morte, eu me arrependo desses pecados e você me salva. Né? Não é um pouco cínica essa situação, não é um pouco irônica, né? E tá alfinetada. E tem outros poemas com o mesmo teor, tá? Então ele vai alfinetando principalmente a figura do Cristo, tá? Ó, eu sou ovelha negra aqui. Você não vai perder o seu reinado, a sua magnanimidade, certo? Sua altivez por conta dessa ovelha negra aqui não, né? Então eu vou pecando aqui e quando chegar a hora eu peço perdão, me arrependo e você me perdoa, né? Malandramente, né? Como diz a música, malandramente. Erótico. Há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou de pica-flor. Então tem uma freirinha que olha pro poeta e fala assim, você parece uma pica-flor. Sabe o que é pica-flor, velho? Pica-flor é beija-flor pros portuga. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se o nome que me dais metes a flor que guardais num passarinho melhor. Cara, o cara tá falando isso pra uma freira, velho, né? Então ele tá falando assim, você quer me chamar de pica-flor? Tudo bem, é só você ser a flor e eu vou meter a minha pica, o meu bico em você. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Cara, essa aqui ainda é branda, é tranquila, né? Mas você entendeu, né? A imagem, né? O que ele quer fazer com a freira, velho, né? Olha só. Bom, mais um. Esse aqui é um clássico do nosso grande poeta baiano. Poesia satírica. Vamos lá. Satírica, você sabe, né? Sentido político, de escarnecer, tirar sarro e criticar, tá? A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Bom, novamente ele vai falar sobre essa cidade da Bahia, tá? E aqui ele está criticando o quê? Ó, nessa cidade sempre tem um cara que quer dar as cartas, que quer falar o que tem que ser feito. Esses caras geralmente não sabem cuidar da sua própria casa, da sua cozinha, e querem governar o mundo inteiro. Acha que sabem governar tudo. Os caras não cuidam nem do que tem em casa, tá? Essa é a grande crítica dele. E vai falando, né? Ó, em cada lugar aqui tem um cara bisbilhotando a gente e que vai contar na praça o que a gente está fazendo. Todo mundo é fofoqueiro. Aqui a gente vê a questão do preconceito racial, né? Preconceito contra o negro. Muitos mulatos desavergonhados trazidos sob os pés os homens nobres. Ou seja, tem muito negro aí que está levando, né, de cabresto sob os pés, está pisando em gente branca. Aonde já se viu mulatos desavergonhados, tá? Posta nas palmas toda a picardia. Então fique esperto, né? Se perguntar assim, ó, esse poema tem um cunho depreciativo da pessoa do negro, do preto? Sim, sim, tem, né? Estamos falando do século XVI, tá? Tá ali o nosso grande, né, um homem que olhou para muitas coisas, mas claro, não teve
não teve o olhar histórico de ver o que estava se fazendo com os negros naquele momento, né? A escravidão graçando, ganhando corpo, vindo muita gente da África para o Brasil, e depois vocês conhecem, essa história vai mudando gradativamente, graças a Deus, e aí a gente ainda tenta reparar os problemas, né, que tudo isso causou, que esses 400 anos de escravidão, certo? Nos trouxeram de prejuízo, né, no mundo inteiro e, claro, no Brasil, porque o Brasil, sim, usou e abusou muito da mão de obra escrava. Beleza, galera? Vamos que vamos! Gostaram do Gregório? Eu adoro o Gregório, cara. O Gregório é um grande poeta, tá? Tá falando muito do nosso Brasil de hoje, né? Desses homens que governam aqui, acham que sabem governar tudo, né? Mas não cuidam nem da sua cozinha, não cuidam, não sabem nem arrumar a cama de casa e acham que podem governar o mundo inteiro. É isso aí, Gregório. Mandou ver, mandou o recado. Padre Antônio Vieira. Aí os caras falam assim, pô, professor, padre, velho, mas que saco da padre, o que esse padre tem para falar pra gente? Cara, esse padre é um monstro, cara, da literatura. É impressionante. Eu simpatizo contigo porque eu demorei para descobrir o Padre Antônio Vieira. E confesso, foi meio que recente a minha paixão pelo Vieira. Um cara difícil de ler, mas de uma extrema inteligência, né, de um olhar crítico, social, maravilhoso. Então, cara, esqueça, claro, né, tem toda a questão religiosa ali e tal, mas não é isso que eu procuro, pelo menos, no Padre Antônio Vieira. Mas sim o olhar de um homem astuto, importantíssimo, engenhoso, inteligentíssimo, né, e que viveu uma vida muito, muito, muito louca, muito legal, traz pra gente, né? Ele deixa nessa máquina do tempo, que é o livro, né, esse recado pra gente. E é muito, muito legal o que ele tem para nos falar. Ó, contexto histórico e biográfico do cara. Aos 6 anos ele vem pro Brasil, tem sua formação dentro da escola jesuíta. Em 33 estreia como pregador. Cara, diz que era um arraso, né? O Vieira, quando subia, esqueci o nome do lugar onde o cara vai pregar agora, no púlpito, subia no púlpito, olhava para as pessoas na igreja e começava a falar, diz que era um absurdo, né? E vamos lembrar, ele é um padre jesuíta. Os jesuítas estão aqui desde a Carta do Caminho, lá, relembra disso, né? Falando, né, aqui no Brasil, com o objetivo de catequizar as pessoas, certo? Os selvagens que aqui estavam e manter a ordem dos portugueses. Os jesuítas, eu sempre falo para vocês, quando falo deles, é uma ordem prática dentro da igreja. Os caras falam assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer tal coisa? Nós vamos lá e vamos fazer. O que precisa? Precisa se vestir de índio, precisa falar tupi, a gente fala. O que precisar, nós fazemos para que as pessoas tenham acesso à palavra do Cristo, né? E se convertam. É isso que os jesuítas pensam. Essa é a ordem a qual o Padre Antônio Vieira pertence. E ele vai fazer exatamente isso. Essa é a sua missão. Quando ele passa pelo Brasil, quando ele vai para Portugal convencer o rei, tá, a tomar certas medidas aqui na colônia. Então, é um homem muito importante. Sabe por quê, moçada? Esse cara tinha um prestígio enorme. Ficou famoso no mundo inteiro por fazer bem esses sermões. Tá? Então, essa coisa do sermão é legal porque é tipo era um show, velho. Né? Não tinha Netflix, WhatsApp, cinema, nada disso. Então, uma das atividades sociais das pessoas, tanto aqui quanto na Europa, era ir para a igreja. É lá que o cara olhava uma mulher, o cara paquerava a outra, sabia das fofocas, e aí ia ouvir o pregador, o que ele tinha. E os caras sentavam lá, tem sermão do Padre Antônio Vieira que dura 4 horas, cara. Certo? E a galera disse que não desgrudava, a galera ficava ali, ó, olhando pro cara, tá? Bom, se torna famoso e fica amigo do Dom João IV, que o tem como um conselheiro, cara. Então não é pouca coisa. Dom João IV fala assim, pô, eu quero aquele cara lá que tá lá na colônia, aquele cara sabe de muita coisa. Ele vai morar também um tempo na Europa, ele vai pro Vaticano pregar, cara, né? Tamanha fama que ele consegue. Então ele é um dos caras mais famosos da língua portuguesa no século XVI, em Portugal e no Brasil e na Europa. Então você imagina. Ele vira diplomata, ele tem tarefas diplomáticas, tá? que ele alcança. Então o cara fez muita coisa, bicho. Tá? Ele vai estar lá no Maranhão por um bom tempo. O sermão que a gente vai comentar
né? Tem um sermão importante que se passa lá, e enfim, cara, um cara espetacular, com uma vida espetacular, porque ele vai viver quase 100 anos. Pô, quem vive 100 anos, né? 100 anos durante o século XVI. É muita idade, né? Idade pra gente do século XX viver já, tá? No Maranhão tem problemas com os colonos que queriam escravizar os índios, pois os jesuítas buscavam catequizá-los. Bom, qual era a relação dos jesuítas desde o descobrimento do Brasil com os índios? A gente quer catequizar os caras. Claro que muitos jesuítas também sofreram duras críticas porque queriam escravizar índio, tal, tal, tal. Segundo a crítica, o nosso querido Antônio Vieira foi um dos homens que lutou pela liberdade dos índios para que estes pudessem ser catequizados. Então não tem nada de também assim, de santinho, né? Porque acontece o seguinte, se pega um índio, o índio vira escravo, dá para catequizar, batizar um índio escravo? Não, porque ele não pertence, né, não está ali de bobeira. Ele pertence a alguém, ele é patrimônio de alguém. Então um índio que é escravizado, você não tem como se relacionar com ele. Então, o bom índio era aquele que tinha que ficar livre. E é isso que os jesuítas exigiam. E é isso que ele vai falar, que ele vai criticar e vai pedir num sermão muito importante, chamado Sermão de Santo Antônio aos Peixes, certo? Ele vai falar sobre a exploração dos grandes para com os pequenos e tal. E ele não fala na palavra índio, mas ele está querendo falar dessa situação que está rolando no Maranhão. Os sermões são muito ligados ao que está acontecendo na vida prática daquela comunidade. Tá? Então ele não está falando só sobre, né, vejam a Santíssima Trindade. Ele está falando assim, Santíssima Trindade para falar de algo que está acontecendo naquele momento. Todo sermão do Vieira tem esse pé na realidade da comunidade. Por isso eles são tão bacanas e interessantes de ler. Tá? Trabalha em defesa dos índios, contra a escravidão, e aí vai ser expulso do país. Vai passar um tempo na Europa, depois ele volta para cá, mas é impedido de pregar no fim da sua vida. Imagina, né, cara? Que coisa louca. Tranquilo? Alguns sermões aqui para vocês conhecerem. Eu vou deixar aqui já destacado. Defesa dos escravos contra os senhores de engenho, no sermão 14, temas, né? Resistência moral aos holandeses. Aconteceu no Recife esse fato, né? O sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, vamos lembrar da invasão holandesa ali no Recife e como os portugueses tiveram daí que expulsá-los dali. A defesa dos índios tornados escravos pelos colonos e dos pobres contra os ricos no sermão de Santo Antônio aos Peixes. Sermão era um gênero literário, certo? É um gênero literário ainda, né? E ele tem certas regras e certas estruturas. Olha como funciona para o Vieira isso, ó. A parte 1 é o sórdido, ou a introdução, certo? A parte 2 é o desenvolvimento do sermão, né? Você está estudando redação com a Cleusa, e você sabe que um bom texto lá redacional vai ter começo, meio e fim, coerência, né? Você vai puxar as ideias daqui, desenvolver aqui e torná-las claras no final do seu texto. É basicamente, né, com esses grandes oradores, né, grandes construtores da estrutura do texto que a gente vai aprendendo. E, por fim, a parte 3, desculpa ali, faltou um pauzinho ali, né? Parte 3, peroração ou conclusão. Essa é a estrutura do sermão do Padre Antônio Vieira. Legal? Bacana? Sente só. Vamos falar um pouco desse sermão. Ele é bem importante, eu sei que está na lista de alguns vestibulares, como o aqui no Paraná e também lá no Rio Grande do Sul, mas por acaso ele pode também aparecer no Enem, né? E se não aparecer esse, vai aparecer outro. E você vai ter que ter habilidade de leitura, né, do Padre Antônio Vieira. Não é um texto fácil, exige muita concentração, né, e muita vontade de ler. Depois que você entra nesse jogo barroco, né, de figuras, de coisas e tal, cara, é sensacional, simplesmente sensacional. É bem bacana mesmo, tá? Sermão de Santo Antônio aos Peixes. O sermão foi lido em 1654, na capital maranhense, e logo após Vieira vai para Portugal buscar a intervenção do Dom João IV. Lembra que eu falei que eles eram brother, velho, que ele era conselheiro? Ele vai falar assim, ó, Dom João, chega lá na colônia e manda os caras, pelo amor de Deus, parar com esse negócio de escravizar índio. Eu preciso desses índios aí para serem catequizados, tá? Então ele vai pedir essa intervenção lá em Portugal. O sermão critica os ricos, ou colonos, peixes grandes, como ele usa ali a alegoria, que engolem os humildes e escravizam os índios, os peixes pequenos.
Usa a alegoria das virtudes e vícios dos peixes para falar dos homens. Então, quando ele está falando de peixe, na verdade ele está falando de homem e está botando o dedo na ferida das pessoas que estão ali explorando né, uns aos outros. Os pobres seriam diariamente engolidos pelos ricos como um pão. Vieira acusa os colonos de genocídio, pois mataram 2 milhões de índios em 40 anos. Estava ligado já nesse índice aí bonito, nesse número bonito? Olha lá, 2 milhões de índios em 40 anos é o que se calcula que morreram, né? Por doença, por guerras, por briga, por escravidão, certo? Então, a situação realmente era feia para a figura do índio. Para finalizar, né, vi que você entendeu tudo isso, viu a importância do Vieira, eu quero ler alguns trechos do nosso querido padre aqui para vocês. Vamos lá? Sermão de Santo Antônio aos peixes. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos, né, ele vai falar sobre o peixe grande e o peixe pequeno, né? Então, o peixe grande e o peixe pequeno. E ele vai falar o seguinte, olha, a questão de quem explora quem. Seria menos mal se vários peixinhos pequenos sacrificassem, matassem um peixe grande. Vamos pensar lá, não é um peixe, é uma baleia, certo? A baleia não é peixe, professor, mas no século XVI os caras não sabiam disso. Tá? Então a baleia está lá, vem os peixinhos, matam aquela baleia e milhares de peixes se fartam, se alimentam da carne daquele animal, certo? Comeram o mamífero, a baleia, o peixe no século XVI. Bom, a ideia, a alegoria, ele trabalha muito com essas alegorias, com esse jogo, né, de ideias, que é o forte do Antônio Vieira. Ele vai criar uma outra experiência, ele vai falar o seguinte, ó, agora o que acontece no mundo, o que é muito injusto, é o seguinte, tem um grande, vamos pensar na baleia, que se alimenta de vários pequenos, e isso é muito injusto, porque a baleia vai lá, abre aquela bocarra desse tamanho e blum, engole um cardume, 2, 3 cardumes. E isso só faz o quê? Coceguinha. Né? Estou com fome agora, pensei em comida aqui. Você só faz coceguinha na barriga da baleia. Então, diz o Vieira, através dessa imagem belíssima, né? Seria mais justo o mundo se vários pequenos se alimentassem de um grande, e não várias vidas sacrificadas para alimentar somente um estômago, o estômago do grande. E ele fala que é essa a realidade do Brasil, né? Essa a realidade do mundo. O grande se alimentando dos pequenos. Olha lá. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastaram um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de comer, certo? Essa é a crítica dele. Vamos para outro trechinho aqui, para a gente finalizar? Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virai os olhos para os matos, para o sertão. Né? Então, é como se ele estivesse falando com os peixes. Por quê? Né? Ele diz que certa vez, Santo Antônio foi pregar aos homens e os homens não quiseram saber de Santo Antônio. Viraram o rosto para ele e não lhe deram bola. E aí Santo Antônio falou, não, tudo bem, se vocês não querem me ouvir, eu vou pregar aos peixes. Mas isso aí é uma malandragem discursiva. Quando você está falando para os peixes, na verdade você está falando para quem? Para os homens, os homens que entendem, né? Então vai lá. Não virais os olhos para os matos ou para o sertão. Para cá, para a cidade é que é a vez de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Você acha que só os índios se devoram uns aos outros? Ele está perguntando, né? Muito maior açougue é o de cá. A matança é muito maior aqui, né? Muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir? Vedes todo aquele andar? Vedes todo aquele concorrer às praças e cruzar as ruas? Vedes todo aquele subir e descer as calçadas? Vedes aquele entrar e sair sem inquietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer uns aos outros. Ah, massa, hein? Olha a potência da literatura, cara, das frases desse cara. Não olha para lá não, é para a cidade que você vai olhar. Tá vendo esse bulir, esse barulho? São os homens se movimentando. Puta, olha que imagem forte, né? Eu vejo aquela cidade, né, fervilhando assim.
Ele fala assim, é os homens se movimentando e pensando como uns hão de comer aos outros. Como que eu vou sacanear o outro, como que eu vou passar a perna, como que eu vou ganhar do outro, como que eu vou subir mais e o outro vai descer. É isso que ele está falando de nós, é isso que ele está falando da cidade e da humanidade. Legal? Massa? Curtiram? Cara, espero ter convencido né, de que o Vieira é uma grande, mas uma grande persona, pela sua história, pela sua grandeza e pela sua, claro, né? E, cara, nada mais, nada menos que Fernando Pessoa fala que esse homem é o dono da língua portuguesa, é o fundador, é o grande homem da língua portuguesa. Então presta atenção, não estamos falando de qualquer Zé Mané não, cara, né? Estamos falando de um cara de um prestígio enorme. Exige muita força de vontade, exige paciência, exige estudo para ler Vieira, mas quando você chega nos significados, nos símbolos, cara, como é forte, como é poderosa a linguagem desse cara, certo? Vá com fé. Não demore tanto quanto eu para ler o Padre Antônio Vieira. Galera, fico por aqui, por favor, comenta aí, espalha, fala, ô, brother, sabe o que eu tô vendo? Tô vendo as aulas lá, né, do Shibata, tal, apresenta para ele lá no Facebook, tem um monte de conteúdo de graça, tem uma prova lendo, tem um monte de coisa para vocês aproveitarem aí. Estou aqui para ajudá-los, para oferecer as melhores aulas de literatura que o meu engenho e arte podem proporcionar aí aos meus queridos alunos. Comenta aí se você gostou da aula, se você gostou do Vieira, se você já leu alguma coisa do Vieira. Não deixa de comentar, eu preciso do seu feedback e eu estou enchendo o saco toda a aula disso. Estou falando, mas eu estou enchendo o saco pelo seu bem. Vai, faz isso. Grande abraço para vocês.